Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista. Sabe quando a grama do vizinho parece ser mais verde? Você começa a pensar que precisa agir como ele, como ela? Fica se questionando o porquê de não ter tais resultados por mais que você se esforce e também busque por esses resultados? A chave para encontrar as respostas dessas perguntas está em parar de buscar no outro. Parar de se comparar, analisar a própria realidade. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com a nossa super mentora de líderes, a Eliane Gavasso. Boa tarde, Eliane, minha linda. Tudo bem contigo? Tudo bem, com vocês? Tudo bem? Estamos bem também. Só que vai agora, Só Eliane. pra frente. Só pra frente. Daqui pra frente é só pra frente, minha amiga. Eliane, o ato de se comparar com o outro é uma característica normal do ser humano ou algumas pessoas exageram nisso? Eu não conheço ninguém, assim, que não se compara nada, zero, assim, né? Então, acho que a gente acaba tendo isso, sim, porque eu fico imaginando, assim, a gente de criança vai crescendo, já vai vendo um, vendo o outro, né? Um tira uma nota assim, outro assado, né? Então, essa comparação, ela vai vindo. Mas eu vejo um lado bom, assim, porque eu acho, assim, que vai como você vai interpretar, como você vai olhar pra isso. Certo. O que eu vejo de bom? Falando primeiro, né? Tá. O que eu vejo de bom? Que você pode perceber pessoas evoluindo, fazendo coisas diferentes. Isso pode abrir um horizonte pra você, né? De repente, sei lá, vamos imaginar assim, pessoas que se formaram numa mesma faculdade, a gente pensar ali que estão com o mesmo potencial. De repente alguém tem uma visão diferente, eu posso ver o outro, isso pode abrir um horizonte para mim. Eu posso perceber que a pessoa foi para uma carreira que pode ser interessante, né? Isso não quer dizer que eu não vou desejar o sucesso da pessoa. Eu vou pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, eu vou aprendendo, isso pode me levar para a evolução. Eu acho que está muito associado ao nosso sentimento, né? A gente pensar como que eu me sinto quando eu olho. Né? E aí talvez a partir desse sentimento, se ele vem um sentimento mais pesadinho, mais negativo, você consegue administrar e levar ele para um viés positivo. Certo. Né? Mas aquilo que você falou agora, do olhar para si, faz toda a diferença, né? Então esse processo que eu estou falando também tem a ver com o olhar para si. É aquela coisa, por exemplo, de você pegar o outro talvez para inspiração, digamos assim, não querendo estar literalmente no lugar do outro, vivendo aquilo que o outro está vivendo, mas pegar como inspiração. Olha só, a Eliane foi capaz, eu acho que eu também sou capaz de chegar ali, fazer isso ou fazer aquilo. Quando que essa comparação acaba sendo prejudicial, então, Eliane? Ela vai ser prejudicial quando você começa a comparar e realmente querer ter aquele resultado, ou se olhar menor, se olhar pequeno, mas eu ainda não tô lá, eu não fiz, será que a minha vida é mais difícil? Eu não tô, porque isso pode gerar uma trava. Tem uma frase que eu quero falar que eu acho que dá todo sentido. Quando a gente compara aquilo que a gente sabe da gente com aquilo que a gente vê no outro. E olha como isso é injusto. Porque aquilo que a gente sabe da gente, a gente sabe dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, a gente sabe tudo, né? Como que a gente está se sentindo, enfim. E aquilo que a gente vê no outro, dificilmente a gente vai se comparar e se sentir menor se não for alguém que a gente admira, que a gente olha, que acha mais bonito, assim, mais uma posição diferente da gente, vamos falar assim, né? Então, eu acho que isso é muito injusto. Tem outra frase que se fala, né? Eu comparo o meu bastidor com o palco do outro. É mais uma frase que ilustra. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo vai passar as suas dificuldades, o seu esforço para chegar lá. E as trajetórias de vida são diferentes. Pelas experiências que a gente já teve, né, pelo aquilo que vem da nossa vida, pelo nosso perfil, pelo nosso jeito de avançar para as situações, pelas nossas questões familiares, né? Uma gestante aqui na minha frente, né? Vai requerer um olhar diferente para a tua vida nesse momento, né? E de repente tem uma outra pessoa que nesse momento está com uma performance diferente em alguma outra fase da vida. Ou ao contrário, né? Alguém podia olhar e falar, nossa, a Patrícia já está no segundo bebezinho, que legal, que bacana. Como será que é ser mãe aí depois, voltando aí depois de um certo tempo? Isso pode inspirar, pode trocar experiência. Então, vamos prestar bem atenção em como a gente está se sentindo. Ótimo, então vem daquela coisa também do autoconhecimento que a gente fala tanto, né, Eliane? Você se conhecer para você poder ir em frente. E por exemplo, se alguém que está nos assistindo e está nessa fase de ficar se comparando, estar para baixo, digamos assim, como que essa pessoa pode fazer a virada? Como que ela faz para virar essa chave e ir pelo caminho dela, digamos assim? Prestar atenção no que você está pensando, né? Então, presta atenção no que você está pensando e começa a colocar, então, um olhar positivo em cima disso, né? Olhar para você de uma maneira positiva. Então, aquilo que a Patrícia falou lá no comecinho, que eu já reforcei, olha para você, para a tua trajetória. Começa a reconhecer as suas qualidades, os seus defeitos, né? Que a gente fala assim, para que você comece a se aceitar assim. Entenda que para você foi diferente, está sendo diferente, seus resultados também vão ser diferentes. Então, assim, a gente passa por a questão do autoconhecimento, da autopercepção e da aceitação também.
né? E a partir disso não é uma aceitação para dizer assim, então eu vou ficar aqui nesse lugar. Não. É uma aceitação para você conseguir reconhecer as tuas forças, o teu cenário, o teu momento, para daí sim você poder lidar com isso para frente. Que grau que isso está? É um grau de estagnação, né? O que seria o motivador para você iniciar? De repente, talvez você precise procurar uma ajuda profissional. Quem sabe, às vezes, sei lá, começar por uma atividade física ou começar valorizando o que você já fez, porque muitas vezes as pessoas também só valorizam as vitórias, esquece das como é que eu vou falar? Só lá, a maratona só quando chega, mas esquece das pequenas vitórias no meio do caminho. Então, quando você volta o holofote para você, você vai conseguir avaliar e vai conseguir honrar tudo aquilo que você vivenciou. E aí, daí vai vir uma força, né? E aí aceitar, dizer assim, minha jornada é essa aqui, eu estou trilhando, fazendo o melhor que eu posso. E se eu percebo que tem coisa melhor para fazer ainda, vamos para ação. Porque daí você se coloca em movimento. Eu acho que sobra até menos tempo também, às vezes, né, de você ter um olhar, às vezes, mais negativo pro outro. Porque você vai estar bem ocupadinho ali, fazendo as suas coisinhas, né? Com certeza. E esse olhar negativo para o outro pode tanto prejudicar quem está olhando, quanto quem é olhado? Esse outro também pode acabar sendo prejudicado com isso, Eliane? Eu acredito que sim. Eu até fiquei pensando assim, de acordo com a proximidade, talvez, né? Se uma pessoa um pouco mais próxima, talvez isso mude o relacionamento, né? Muda a forma da pessoa se comunicar com o outro. Inconscientemente até, né? Porque, se eu tenho alguma ressalva, alguma coisa com relação a outra pessoa, eu não vou chegar aberto. E eu acredito muito na questão da energia, né? Minha energia vai chegar primeiro, vai comunicar. E, às vezes, o que acontece? Eu também posso comparar olhando para o outro e me colocando numa posição confortável, né? Como confortável? Colocando, às vezes, até crítica em cima daquela trajetória, né? Para dizer assim, fulano está lá porque não sei o quê, né? E aí eu fico confortável para mim, porque daí eu consigo arrumar uma justificativa, fica bom eu ficar aqui. Entendi. Agora, se eu olhar para o outro assim, mas se o outro foi, eu também posso, eu vou buscar o meu caminho. Mas entendendo assim que é individual e que quanto mais a gente olha pra gente, mais nós vamos impregnar a nossa marca. Olha que legal olhar nesse sentido também, né? Porque de nós só tem um. Sim. Então vamos buscar fazer um bom papel, né? Só tem uma eu, só tem uma você que está aqui, você que está me assistindo, né? Com certeza. Então, quando você acredita nisso, olha como você pode trazer uma originalidade para a tua vivência, encontrar teus próprios caminhos, o teu próprio jeito de fazer as coisas, né? Com certeza. E para a gente fechar, arrematar, por exemplo, como que essa pessoa ela identifica que às vezes ela está nesse sentido de comparação com os outros, mas ela ainda não, conscientemente, ela ainda não tomou essa consciência para si de que ela está fazendo isso e está fazendo mal para ela ou mal para o coleguinha, para os outros. Como que ela, quais seriam alguns passos assim que ela poderia seguir para ver que ela está nesse ciclo? Começa a observar, então, como eu disse ali, o passo número 1, o que você está sentindo, né? Começa a perceber se talvez você está gerando reclamação no teu dia. Começa a prestar atenção do que você está reclamando, né? Presta atenção com quem ou com o que você está se comparando. Eu fiquei imaginando assim, às vezes até você levar para o papel, assim, sabe, colocar os pontos, assim, porque pode ser algo que pode ser muito danoso realmente, né? E às vezes para você tomar essa consciência de verdade, coloca lá no papel o que tá me fazendo me sentir numa comparação para baixo, né? E começa a olhar com amor essa situação, sabe? Colocar amor nisso, assim, como que eu estou olhando para essa outra pessoa? Eu posso mudar essa maneira de olhar, fazendo com que eu consiga ver o que tem de positivo nela e tudo bem, eu aceito, eu vejo, eu não deixo esse sentimento trazer uma coisa negativa para mim. Porque eu estou reforçando tanto o sentimento? Porque é a partir do nosso sentimento que vai vir a nossa ação. Né? Dependendo se eu tenho um sentimento de um bem-estar com a outra pessoa, eu posso ir até lá e perguntar. Mas eu estou vendo que você faz tal coisa, eu acho tão bacana. Como é que você faz isso daí? Eu me sinto aberto. E se eu olho no sentido de comparação me diminuindo, eu não vou conseguir estar aberto para ir lá fazer. Eu não vou achar que eu nem sou, sei lá, não dou conta daquilo. Então, por isso que essa questão do sentimento, ela faz tanta diferença. Então, você pode partir, porque comparar de uma maneira ou de outra, a gente vai olhar. Sim. E também, às vezes, não cair nas armadilhas até culturais, né? Existe uma cultura muito grande, né? Como você falou antes também, a grama do vizinho é mais verde. Eu vou olhar para a internet, né? A nossa internet, ela vai trazendo essas situações. Mas também entender o seguinte, a internet está ali, no meu ver, na minha opinião, não é
é realmente pra gente expor ali coisas, né? As pessoas falam tanto que mostra só a vida perfeita, mas será que ali é o lugar de mostrar, às vezes, as suas vulnerabilidades? Tem situações que não. Acho que a gente tem que ser verdadeiro, mas ali o Instagram, ele é pra fotos bonitas no feed, né? Você tira 30, 50, qual que você vai pôr? Você vai escolher mais A mais bonita. Mas vai lá olhar o feed da pessoa, tem um monte de foto que, de repente, não são as melhores. Então, a gente tem essa consciência também do para onde estamos olhando, qual que é o propósito daquilo ali, também vai nos ajudar a ter um discernimento, né? Digamos, uma visão mais racional das coisas ali. Com certeza, Eliane, minha linda, muito obrigada pela sua presença. Passa seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, já entra em contato contigo. Isso aí, vou esperar lá. @elianegavasso.oficial. Acho que já vai aparecer ali já. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Imagino, o prazer é sempre nosso. Até uma próxima, viu? Até.